A missão de Jonas, Deus envia Jonas para Nínive para anunciar a destruição da cidade. Mas Jonas, que odeia o povo de Nínive, quer que a destruição aconteça, decide fugir e se afastar de Deus. A fuga e o castigo. Jonas se embarca no navio com destino a Tarsis, mas uma fonte de tempestade afogada e os marinheiros em busca de livramento jogam Jonas ao mar. Jonas então é engolido por um peixe grande que leva ao fundo do mar, um lugar de angústia e sofrimento. O arrependimento e a salvação. No ventre do peixe, Jonas se arrepende e clama a Deus, que o salva do perigo. Ele é então lançado na praia, onde Deus lhe revela a sua vontade de perdoar Nínive e os ninivitas. Ao ouvir a mensagem de Jonas, o povo de Nínive se arrepende e se torna um povo novo. Deus, movido pela misericórdia, não destrói a cidade. Então, vocês viram o trabalhar de Deus? Jonas foi desobediente, mas a sua desobediência trouxe cura, libertação, salvação, arrependimento. Jonas não sabia o porquê, mas muitas das vezes ele teve que quebrar o coração dele. Ele teve que entender o porquê ele tinha que ir até aquele lugar. E foi da onde que ele trouxe salvação. Não somente para a vida dele, mas para a vida daqueles. Por que da vida daqueles? A cidade era uma cidade de pecado. Mas lá tinha pessoas inocentes também. Tinham pessoas que mereciam o arrependimento. Tinham pessoas que mereciam a graça de Deus. Então, muitas das vezes, você não vai querer levar a palavra para aquela pessoa. Mas aquela pessoa é um pai de família. Ele tem filhos, ele tem sobrinhos, ele tem primos, tem irmãos. E muitas das vezes, você está pensando só nele. Mas não é só nele que você tem que pensar. Você tem que pensar que o lado emocional dele, a depressão que ele está passando, ele está afetando a família dele também. E muitas das vezes, você levando o amor de Deus para a pessoa necessitada, você vai restituir a família dele. Através da vida dele, ele vai ter graça. Ele vai falar, através da irmã Patrícia, através da irmã Juliane, eu fui salvo. Meu filho, vamos com o pai para a igreja. Através da sua vida, ele foi salvo e ele vai salvar a vida da família dele. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Através da minha vida, Deus resgatou a vida da minha mãe. Através da minha vida, Deus vem trabalhando no coração do meu pai. Através da minha vida, eu salvei não, porque quem salva é só Cristo. Eu fui o canal de bênção na vida das pessoas. Verdade, Jesus. Quando eu vivia lá em Nínive, quando eu vivia numa cidade de pecado, muitas das vezes eu queria ouvir uma palavra de Deus. Eu queria uma pessoa para poder falar para mim, Gustavo, meu irmão, venha para o caminho de Deus, venha comigo, o caminho de Deus é o melhor. Mas eu não tinha. Eu só tive amizades para me levar para o fundo do poço. Eu só tive amizades para me tirar da presença de Deus. Mas eu não entendi o porquê. Eu fui preciso ir até um presídio. Foi preciso Deus trabalhar na minha vida 1 ano para me entender o porquê daquilo. Foi dali
ali que Deus falou comigo. Essa tristeza não é para morte. Essa tristeza é para cura. Aleluia, glória a Deus, Senhor. O Senhor Deus me permitiu que eu caísse atrás do cárcere privado, para hoje eu poder ser canal de bênção na vida das pessoas. Aleluia. Através da minha vida, eu ganhei a alma da minha mãe, eu ganhei a alma da minha esposa, eu ganhei a alma do meu pai, e eu creio que através da minha alma, vidas vão ser restituídas. Glória a Deus. Vocês entenderam aonde eu estou querendo dizer? Que a gente somos uma corrente. Eu te ajudo, você ajuda a sua mãe vai ajudar o seu irmão vai ajudar a esposa, Aleluia. a esposa vai ajudar o filho. É dessa forma. A gente somos uma corrente. Você entendeu? O porquê que Jonas tinha que ir até Nínive. Por quê? Porque o propósito não era só com ele, era com aquelas pessoas também. Aleluia. Jesus, Deus, queria trabalhar na vida de mais pessoas através da vida de Jonas. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Jonas não queria pregar em Nínive, porque ele odiava os ninivitas. E não queria que Deus o perdoasse. Você entendeu? Às vezes, aquela pessoa te fez tão mal, mas tão mal, que você fala, tá na mão de Deus. Não é assim que a gente fala? Ah, eu não quero andar com ela não, mas tá na mão de Deus. Mas não é dessa forma. O verdadeiro cristão, muitas das vezes, ele vai ter que tomar um tapão na cara, em vez de ele revidar, ele vai ter que virar ao outro lado e toma da outra face. Foi como aconteceu com Jesus. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele estava ali, sendo machucado, estava ali, sendo furado. E ele não desejou mal para aquelas pessoas. Ele falou, Pai, perdoa-me, eles não sabem o que fazem. Então é dessa forma. Às vezes, a pessoa vai te machucar, vai te entristecer, a pessoa vai fazer você se afastar de Deus. Mas não, você tem que ir lá levar a palavra de Deus para ela. Meu Deus. Você tem que ir. Aleluia. Se Deus falar, vai. Ai, meu Deus, vai. Mas Senhor, Ele fez, vai. Vai atrás dele. E você tem que ir. Você tem que ir. Sabe por quê? Porque você é a serva do Senhor Jesus. Você é a serva do Senhor Jesus. Você tem que ir. Ai, meu marido me traiu. Ai, ele me batia muito. Se Deus mandar você ir, você tem que ir. Vai lá salvar ele, porque eu tenho obra na vida dele. Aleluia. Vai lá. Através da sua vida, ele vai ser salvo. Através da sua vida, ele vai sair da cilada de Satanás. Às vezes, Satanás está querendo agora, neste momento, ir naquela casa, tragar a vida da pessoa. Mas Deus vai te usar e vai falar, pega o barco e vai até ele. Salva a vida dele. Fora que eu curo, eu liberto, eu salvo. Aleluias, glória a Deus. Jesus é bom. Deus é fiel. Deus deu o seu único filho pela minha vida e pela sua vida. O que é a gente levar a palavra de Deus para uma pessoa que nos machucou? Eu
uma ligação com o Senhor. Antes de Deus começar a trabalhar no meu coração, eu tinha muitas mágoas de muitas pessoas. Pessoas que me caluniaram, pessoas que eram meus amigos, que me apunhalou pelas costas. Mas se hoje Deus for lá, vai lá agora e fala para ele que eu amo ele, que ele vai ter salvação, que ele vai ser o homem de Deus, eu vou ter que ir lá. Quem quer ir no lugar aonde sofreu? Ninguém. Mas para vocês verem como que é tão grande o mistério, que Jesus teve que voltar no lugar onde ele sofreu. Jesus, quando foi ressuscitado ao terceiro dia, ele voltou lá no lugar que ele sofreu. Lá em Jerusalém, ele teve que ir lá. Você imagina? Onde ele foi cuspido, onde ele foi maltratado, onde ele foi injustiçado, e ele teve que voltar lá. Mas ele voltou de uma forma linda, voltou maravilhoso, voltou bonito, voltou pela honra e glória de Deus, para poder falar: eu combati o bom combate, eu fui o vencedor. Deus me deu glória, ele não me abandonou. Ele teve que voltar lá para falar para os seus discípulos: eu ressuscitei, eu fui salvo. Então, muitas das vezes vai ser difícil mesmo. Aí a gente tem que quebrar o coração. Não brinque não, meus irmãos. Não fique brincando não. Ai, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus, né? Tá bom. Quando o calo apertar, quando a situação estiver ali difícil, você vai lembrar: caramba, eu tinha que ter ido lá. Quando situações difíceis acontecer, a gente se arrepende. Tipo assim, um exemplo: eu não quis levar a palavra para aquela pessoa, né? Deus falou: vai, quebra o coração, não liga para isso, é o cão que está usando a vida dele. Mas você é a filha de Deus, você é um filho de Deus, vai lá. E você não vai. Aí chega daqui a pouco ou amanhã, você fica sabendo: ah, fulano de tal se matou. Ah, fulano de tal se suicidou. E o que você vai sentir no seu coração naquele momento? Aquele remorso, aquela tristeza, né? Tipo assim, o Senhor Deus mandou você ir lá levar a palavra dele, mandou você ir lá pregar o evangelho, mandou você ir lá falar que ele liberta, que ele cura. E você com o coração duro: eu não vou. Então, muitas das vezes, meu irmão, a gente tem que deixar a mágoa, a gente tem que deixar a tristeza, as adversidades da vida de lado. A gente tem que lembrar que a gente serve um Deus vivo. O mesmo Deus que curou a sua vida, que salvou, ele vai salvar a vida daquele lá que precisa da gente nesse momento. Aleluias. Olha como é tão forte a passagem de Jonas. Jesus compara sua morte e ressurreição ao período de 3 dias e 3 noites de Jonas no ventre do peixe em Mateus 12:40. Se vocês abrirem sua Bíblia no livro de Mateus 12:40, Jesus vai falar. Jesus usa essa comparação para ilustrar que assim como Jonas foi ressurgido do ventre do peixe, ele também ressuscitaria após 3 dias no sepulcro. Em Mateus 12:39, Jesus é confrontado com o pedido de um sinal por parte dos fariseus e escribas. Em resposta,
ele declara que o único sinal que lhes será dado é o sinal do profeta Jonas. Em Mateus 12:40, Jesus então explica que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe gigante, o Filho do Homem, o Senhor Jesus, também ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra, no sepulcro. Essa comparação tem um significado profundo. Ressurreição como sinal. A ressurreição de Jesus é apresentada como cumprimento da profecia de Jonas, sendo um sinal que confirma a sua identidade como o sinal, como o Messias e o cumprimento da promessa divina. Jonas como tipo de Cristo. Os teólogos, os cristãos, tradicionalmente interpretam Jonas como um tipo de Cristo, com o seu tempo no ventre do peixe sendo visto como a figura da morte e o seu ressurgimento como um prenúncio da ressurreição de Jesus. Condenação para os incrédulos. Aleluias. Eu já vou chegar nessa parte. Aleluias, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluias, Pai. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Jesus ressuscitou ao 3º dia. O juízo vindouro refere-se ao juízo final. Agora, por que a gente temos que sermos assim? Porque não adianta a gente falar que somos cristãos, que somos crente, sou servo de Deus, sou serva de Deus, e não está levando a palavra de Deus, o amor de Deus aos necessitados. Jesus, por que ele foi morto? Porque ele andava com as pessoas pecadores, porque ele comia com as pessoas sujas, como falam hoje, né? Pessoas impuras. Jesus comia com coletor de impostos, com pessoa adúltera, com prostituta. E Jesus, ele foi julgado porque ele não escolhia pessoas. Pensou, Jesus escolhia só os bons? Pensou as pessoas que eram erradas, as pessoas que já pecou na vida muito, pessoas que já foram assassinos, pessoa que já adulterou, pessoa que já roubou, não fosse perdoada? Eu não estaria aqui. Talvez você não estaria, talvez você não estaria, talvez você não estaria aqui sabendo esse vídeo. Mas não. Deus deu seu Filho unigênito pelo meu pecado e pelo seu pecado. E a gente não podemos escolher as pessoas que devemos levar a palavra de Deus. Não tem percepção. Se for para um homossexual, você tem que falar. Se for para o traficante, você tem que falar. Se foi para sua mãe que te abandonou quando você era jovem, você tem que falar.